Podemos, então, começar a nossa parte, mestre Gayatri. Shiva Shambho, que sejamos todos envolvidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Muito pertinente esse mantra escolhido hoje pela Claudinha e compartilhado conosco, que nos serve de preparação vibracional para esses momentos de partilha. Esse mantra fala de Purna. Purna em sânscrito significa aquilo que é completo, aquilo que é o todo, aquilo que não exige completude, que não necessita de devir ou de evolução, que já é pleno em si mesmo. Isso é Purna. Por isso que se diz que Bhagavan, ou divino, ele é Satyapurna, ele é pleno de sabedoria, de verdade. Ele é Prema Purna, ele é pleno de amor. Ele é Ananda Purna, ele é pleno de bem-aventurança. Então, esse mantra, ele tem uma lógica um pouco instigante, porque ele diz mais ou menos assim, o todo, porque Purna é completo, significa o todo, do todo, o todo vem. Tirando o todo do todo, o que fica é o todo. Veja como é difícil compreender isso dentro de uma cultura mais racional, porque parece um paradoxo. O que, na verdade, esse mantra quer dizer é que a plenitude, ela vem da própria plenitude, ela não pode vir de outro lugar. Então, aquilo que não é pleno não pode gerar plenitude. Então, a plenitude gera a plenitude. E ainda que se retire a plenitude da plenitude, o que resta é plenitude. Isso está falando da nossa essência divina, do ser, do nosso Atman. Aliás, é um equívoco falar nosso Atman, que parece uma coisa pessoal, e o Atman é impessoal. O Atman, ele é uma própria expansão consciencial do divino. E ele é pleno. Ele é completo. Então, podemos afirmar que somos seres completos? Estranho isso? Em verdade, a nossa essência divina, ela é plena. Mas, quando ela quer experienciar o mundo de manifestação, ela cria um estado aparente de incompletude para que nós possamos ser estimulados a desenvolver atributos ou perceber esses atributos que, na verdade, já estão presentes desde sempre e para sempre naquilo que somos. É estranho isso, O Vedanta, ele fala muito disso. E para nós parece estranho, porque nós estamos muito acostumados a uma cultura evolucionista. Veja, quando o próprio professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, trouxe
a revelação dos espíritos em 1857, ele, como naquele momento havia um positivismo muito grande, um cientificismo, e em voga estava a questão da evolução de Charles Darwin, ele traz essa perspectiva muito aguçada também dentro da doutrina espírita. E nós fomos educados a ter essa visão evolucionista de que nós somos espíritos que precisamos evoluir. É verdade ou não é verdade? Mas o espírito não precisa de evolução, o espírito não evolui. Porque se o espírito necessitasse evolução, seria o mesmo de que dizer que Deus não é purna, não é completo. Deus é pleno. E nós somos essa essência. Só que o nosso espírito é algo que nós não percebemos nessa condição. E às vezes nós chamamos aquilo que é alma de espírito. Inclusive nos processos reencarnatórios, o que retorna são registros no corpo causal que são pródromos do próprio estado da alma. O espírito, o ser, o Atman, é outra coisa. E as práticas espirituais mais elevadas, elas concitam a que possamos nos elevar consciencialmente para que nós possamos perceber esse estado de purna, de plenitude, de totalidade. Mas como que nós percebemos isso no mundo de tantas distrações, né, de estradas tão curvas, tão acidentadas, de tantas vicissitudes? Como nós percebemos esse estado de plenitude quando nós somos ditados por uma constância de falta, de incompletude, de fragmentação? Aí vem a história do caçador. Essa história nós percebemos quando nós estávamos lá no alto da montanha e conversávamos com diálogos internos. E nós chegamos bem na divisa do parque, e ali começa a região de mata, né? Mata Atlântica intocada, que é a área de preservação permanente. E aí eu lembrei dos antigos sadhus, né, que se retiravam para a floresta para meditar. Né, para ficar em silêncio consigo mesmo, meditando. E me veio esse pensamento, né, que talvez precisássemos nós, homens modernos, ainda cheios de barulhos mentais, de sentimentos cacofônicos, talvez precisássemos nós entrar para a floresta para meditar. E nesse momento nos veio uma voz interna dizendo: entrar para a floresta, sim, mas não como um meditador, e sim como um caçador. E aí nós nos colocamos vigilantes para entender por que caçador. Inclusive, né, saibam todos, nós somos absolutamente contra a caça,
né? Nós somos contra qualquer forma de violência com animais, né? E achamos a caça uma prática censurável, né? Mas a questão não é o ato de matar o animal, é a atitude do caçador. Esse é o ponto. Porque se nós buscamos a iluminação, ou seja, esse estado de percepção que possa nos trazer a realização de purna, de completude, de totalidade, de integração, reintegração ao todo. Aliás, esse é o termo, yoga significa isso, reintegração, união, né? Yoga vem da raiz sânscrita yudi. Yudi significa união, aquilo que não permite separatividade. Ou seja, nós estarmos além das separatividades em estado de união com o todo. E o todo é purna, é plenitude. Purnamada Purnamidam. Purnatya Purna vai se encher. Ou seja, tudo que é pleno volta à plenitude, é plenitude, ainda quando nós manifestamos nesse estado transitório de não plenitude. Então, a atitude deveria ser não daquele que busca sentar e ficar em silêncio, tranquilo, e sim do caçador. Mas por que do caçador? Imagine um caçador, vamos colocá-lo lá na região da Bengala, na Índia, norte da Índia. Aquelas matas ali, elas são famosas por ter o famoso tigre de Bengala. E o tigre de Bengala é um exímio predador, né? Imagina alguém entrando na floresta onde estão os tigres de Bengala para caçar. Ele não pode se distrair. Ele tem que ter um foco absolutamente diretivo para o objeto da sua caça e, ao mesmo tempo, está absolutamente vigilante para não ser surpreendido pelo tigre. Então, é certo que alguém que esteja dentro de uma floresta onde há os tigres, que ele não esteja distraído. Que o foco dele seja absoluto, ele não pense em outra coisa. Ele observa cada barulho. Até um cair de uma folha de uma árvore ele consegue escutar. Por quê? Porque ele não está num parque de diversões. Ele está num lugar em que a vida dele depende da atenção dele. Depende do foco. Então, o nosso caminho espiritual não deveria ser de devaneios, de mistificações, de busca de sensações agradáveis. Veja como que nós confundimos vida espiritual, o caminho espiritual, com busca de sensações agradáveis. Ver coisas bonitas, ter contato com seres excelsos, né? Trazer prosperidade. Quando, na verdade, o caminho espiritual é um desafio, onde nós somos o caçador e somos também a caça.
Então não se trata de um estado de devaneio, de sensações agradáveis. Aquele que busca verdadeiramente o caminho espiritual, ele precisa ser desafiado. Ele precisa ser tirado da sua zona de conforto, do seu pequenino mundinho conhecido, dos seus hábitos, dos seus condicionamentos, das suas crenças limitantes, dos seus dogmas, dos seus grilhões religiosos. Quando você está numa floresta onde os tigres estão presentes, você não lembra nem do seu nome. Você cai num estado de atenção plena. Esse é o ponto. Ter atenção plena. Aliás, Siddhartha Gautama, ou Gautama, que foi o Buda histórico, ele trabalhou muito com essa questão da atenção plena. Que é quando, aqui no Ocidente, né, trouxeram essa técnica com o nome de mindfulness, né, que é exatamente a prática budista original, da atenção plena. É não se distrair. Atenção plena significa que eu estou atento a cada movimento. Eu estou atento até ao meu respirar. Cada sentimento, cada pensamento que surge, a minha atenção abraça e percebe. Não com julgamento, não com critérios conceituais, com rotulações, como testemunha. Isso é atenção. E quando nós praticamos esse nível de atenção que um caçador tem, nós não conseguimos estar nem no futuro e nem no passado. Nós somos imediatamente posicionados no presente, no aqui e no agora. E nossa consciência se expande e passa a perceber tudo. E essa percepção se torna tão aguçada que ela vai penetrando as camadas dimensionais. Então, essa expansão de consciência pela atenção plena, ela nos leva a um estado de percepção que começa pelo concreto. Aquilo que está à nossa volta. Os sons, as imagens, os movimentos, e nós observamos. Daqui a pouco, isso gera um estado de silêncio tão profundo que nós transcendemos ou quebramos as barreiras dimensionais e começamos a ter percepções intradimensionais. Entende? Isso é a atitude de um caçador. O caçador não se distrai, ele tem um foco. Quando ele vê a caça, ele mira e ele já não percebe mais nada que está em volta, apenas o foco, a mira. Quantos de nós têm um foco quanto atravessa a existência material? Ou seja,
que está encarnado nesse planeta. Geralmente nós não temos foco nenhum. Nós ficamos igual um macaco louco, pulando de um galho para o outro, fazendo barulho, mas não temos foco. A minha mãezinha está com 91 anos. Ela já não consegue andar mais, então ela fica na cadeira de rodas. E aí ela falou comigo: ah, meu filho, o resto da minha vida eu vou passar sentada. E eu disse para ela: mãe, quanta gente que sabe andar, que anda o tempo todo e não sabe para onde ir. Pelo menos a senhora está sentada. Aí ela riu. E é verdade. Nós não sabemos para onde ir. Por quê? Porque não temos foco. E como nós vamos realizar Deus se nós não temos foco? Uma vez perguntaram a Swami Dayananda: por que que as pessoas não se iluminam? É porque é difícil a iluminação? Porque a iluminação é para poucos? E Swami Dayananda disse: não. É porque as pessoas não querem, não desejam. Porque o foco delas estão em outras coisas. Estão em conquistar posições no mundo, conquistar bens materiais, relacionamentos, enfim. 1000 objetivos. Mas nunca Deus é um objetivo prioritário. É sequer um objetivo. As pessoas, notem isso, falam de Deus por falar. Deus é algo cultural apenas. Mas quem deseja ardentemente a comunhão com o divino? A ponto de dizer: se eu não realizar o divino, eu não me alimento mais, eu não saio desse lugar. Porque Buda fez isso. Ele se sentou debaixo da árvore Bodhi e ficou ali e disse: enquanto eu não iluminar, eu não saio daqui. Isso é determinação, isso é foco. Nós temos essa determinação, nós não conseguimos meditar por 10 minutos, achamos incômodo. Aí nós sentamos para meditar, começamos a pensar no capítulo da novela, no que minha vizinha falou, naquele passeio que eu vou fazer no fim de semana. Entende como nós não temos a intencionalidade da iluminação? Quando um caçador entra numa floresta que tem tigres, ele entra sabendo o perigo que está correndo. Então, ele não se descuida. Ele está em estado contínuo de alerta. Ele precisa visualizar a sua caça, ser preciso para conseguir abater a caça e precisa ser cuidadoso para não ser devorado pelas feras. Isso parece um pouco com o nosso mundo material, não é verdade? Porque esse mundo material é uma floresta, às vezes nós não nos damos conta. E nós saímos pelo mundo material, que é essa floresta, borboleteando, catando borboletas, como se aqui não houvesse perigos. Estar no mundo material é extremamente perigoso, no sentido de que nós podemos nos perder na energia material. E quando nós nos perdemos na energia material, nós ficamos presos ao ciclo de retorno, que é o samsara. E nós ficamos repetindo padrões, nascendo, morrendo, renascendo,
morrendo, e não saímos dessa prisão. Então, estar aqui, nesse mundo material, vergando esse instrumento biológico que nós chamamos de corpo, é algo, sim, perigoso. Nós temos que ter atenção, porque as armadilhas estão postas ao longo do caminho. Ninguém que está aqui deixa de ser desafiado, deixa de ser testado. Mas qual é a nossa atitude? É a atitude de um doidivanas, que sai andando sem olhar para onde pisa, sem saber para onde vai. Nós corremos tanto para chegar em lugar nenhum. Veja esse hiperaceleramento da vida moderna. Por que as pessoas estão aceleradas? Para chegar aonde? A maioria das vezes em lugar nenhum. Um caçador na floresta, quando caminha, ele observa cada passo que ele dá e ele pisa com cuidado para não fazer barulho. Porque se ele faz barulho, a presa escuta e foge. Então ele anda com plena atenção. Como que nós estamos andando pela vida material? Observando cada passo, atentos, vigilantes. Obviamente que não. A maioria de nós simplesmente repete padrões todos os dias. Nós criamos uma vida de rotina e nos instalamos nessa rotina. Então a rotina nos permite ficar distraídos. Por quê? Porque parece que todos os dias tudo é igual ao dia anterior. Então nós já sabemos como agir. Eu sei que hora eu vou acordar, eu sei o que eu vou tomar no café da manhã, eu sei qual o caminho que eu vou tomar para ir para o trabalho, eu sei o que eu vou fazer no trabalho, vou fazer as mesmas coisas de ontem. E vou fazer as mesmas amanhã também. Isso cria uma narcotização da consciência. E os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando. E de repente nós estamos lá, velhinhos, à porta do desencarne e desesperados. Por quê? Porque nada fez sentido. Porque nós não observamos. Os Vedas, na sua grande sabedoria, diz que existem 4 naturezas de atração que são comuns a todos nós. Esses 4 movimentos inevitáveis que estão presentes na nossa própria natureza são chamados de Purushartha. São 4 Purusharthas: Kama, Artha, Dharma e Moksha. Vamos observar um pouco isso para podermos entender esse ser que somos na condição material. O primeiro Purushartha é Artha. Artha significa segurança. Ou seja, isso é uma necessidade básica do homem. Todo homem necessita de segurança, ou seja, estar abrigado, ter uma casa, ter uma alimentação diária, ter condição de locomoção. Ou seja, Artha é essa necessidade de segurança. Todos nós
criamos condições que nos gerem uma sensação de seguridade. Por quê? Porque isso está na nossa natureza. É uma questão de sobrevivência, inclusive. Então, isso aí, não há um ser humano, a não ser que ele seja completamente louco. Mas qualquer pessoa normal, isso está no próprio DNA da pessoa. É arca, é segurança. E não tem nada errado nisso. Isso é uma necessidade para que possamos nos perpetuar nessa condição material. Então, não há quem não deseje segurança. Não há. O segundo é kama. Kama, em sânscrito, significa prazer. Então, todos nós estamos buscando prazer. Porque a nossa natureza, ela pede deleite. Às vezes nós não sabemos onde procurar o prazer e procuramos, às vezes, os prazeres errados. Nos apegamos ao prazer, principalmente aos prazeres físicos, aos prazeres sensórios, da comida, da bebida. Todas essas satisfações sensórias. Mas todos nós necessitamos de prazer. Aquele que está lutando contra os prazeres está lutando contra a própria natureza. E nem sempre isso é saudável. O que o yoga ensina não é você castrar-se no sentido de não sentir prazer, e sim perceber um nível mais alto e elevado de prazer. Por exemplo, o prazer da contemplação divina ou prazer espiritual supera os prazeres efêmeros da matéria. Então, na verdade, você sim está buscando prazer, mas é um prazer em outro nível, de uma satisfação muito mais ampla, muito mais profunda. E quando você atinge esse nível de prazer mais refinado, os prazeres grosseiros perdem o sentido. Naturalmente, não é que você está num processo castrativo, de autoanulação. Simplesmente perde o sentido. Então, cama, prazer é um negócio que todos nós buscamos. O outro é Dharma. E aí nós temos que entender, nós já falamos de Dharma. Dharma é a ordem natural das coisas quando elas estão em seu estado de natureza, dentro do seu fluxo divino. Mas Dharma também significa sentido, ou seja, aquilo que faz sentido, aquilo que gera um sentido. Então, quando nós estamos na condição existencial, nós buscamos sentido para a própria existência. Não há quem não busque sentido para aquilo que é, para a condição existencial nesse mundo. E, geralmente, quando nós não encontramos sentidos para a existência, nós nos tornamos até mesmo suicidas ou depressivos, porque não vemos o sentido. Então, nós queremos que as coisas façam sentido, ou seja, que elas tenham um propósito. Então, todos nós buscamos por isso. Que as coisas sejam propositais, que elas tenham um sentido de ser, e que nós possamos descobrir o sentido da nossa própria existência. Quem sou eu? De onde eu venho? Por que eu estou aqui? A que me destino? Isso é busca de sentido. E essas são as perguntas capitais de toda a escola espiritual. Isso é Dharma. E por fim,
Todos nós buscamos moksha, embora nem sempre nós percebamos isso. Porque esse é um desejo mais camuflado, mas que todos nós temos. Moksha significa libertação ou liberação. Ou seja, apesar de nós estarmos na condição física existencial, todos nós, ainda que inconscientemente, queremos nos libertar disso. Por quê? Porque o nosso ser divino sabe que essa condição material, no mundo material, existencial, não é a condição ideal do espírito, do ser. Porque estar no corpo físico, num planeta físico, é extremamente limitante. Passível de todos os sofrimentos. Então, nós queremos nos libertar do sofrimento. E o nosso ser sabe, embora nem sempre nós conscientemente saibamos, que enquanto existir condicionamento material, vai existir o sofrimento. Então, moksha é um impulso que vem do próprio ser, todos nós temos de nos libertar. Quando nós falamos desses sonhos, às vezes utópico, de sermos felizes, de ter felicidade imperecível, isso é moksha. Porque nós sabemos que a nossa essência divina é uma essência de felicidade, de bem-aventurança. Entende? Então, esses 4 princípios estão presentes na nossa vida. E aonde se aplica a questão da atenção, do princípio do caçador, perante esses 4 impulsos naturais presentes em cada um de nós? É que o caçador, quando ele está atento, ele vai discernir qual é a melhor presa, qual é a melhor caça. Então, se eu tenho prazer, se eu tenho atenção, foco naquilo que eu faço, eu vou me dando conta que certos prazeres, embora prazerosos, eles não são bons. E vou cada vez mais refinando o meu estado de realização desses prazeres. O mesmo se dá com a segurança, arta. Aí eu começo a perceber quando a minha atenção é plena, quando eu estou profundamente atento, que não existe segurança no mundo material. Que eu posso pagar o melhor plano de saúde, mas que pode vir uma doença e que esse plano de saúde não vai resolver. Ou antes, que nenhum plano de saúde, por melhor que seja, pode evitar que eu doeça. Ele pode cuidar de mim depois que eu estou doente, mas não evitar que eu adoeça. Então, onde está a segurança no mundo material? Eu posso ter a melhor casa, mas essa casa pode cair. Ou eu posso perder, ou eu posso ter que mudar. Eu posso ter o melhor trabalho, mas amanhã o meu chefe pode chegar para mim e dizer: sinto muito, você está demitido. Então, onde está a segurança no mundo material? Aí você começa a perceber que essa segurança necessária não está nesse plano. Que a verdadeira segurança, ela advém de outro plano. Que não importa o que aconteça no mundo material, essa segurança é uma garantia de que aquilo que eu sou, a minha verdadeira essência, não pode ser afetada por absolutamente nada que aconteça no mundo material. Ainda que eu perca tudo, eu não perco nada. Porque aquilo que é pleno, ainda que tudo seja retirado da plenitude, o que fica é a plenitude, que é o sentido, o significado do mantra que Claudinha compartilhou conosco. Conseguem entender? Quando você realiza a plenitude purna,
ainda que te tirem todas as coisas, todos os seus bens, todos os seus títulos, todas as suas reservas financeiras, ainda que retirem até o seu corpo físico, você tem a clareza absoluta que nada pode te ser retirado, porque a sua essência não pode ser afetada. Entendem? Isso é a verdadeira segurança. Mas essa segurança só vem para aquele que atravessa essa floresta, que é a vida material, com a atitude do caçador. Entende? Aquele que entra na floresta borboleteando vai ser devorado pelo tigre no primeiro momento. E o tigre, os tigres, estão aí em cada esquina, na espreita, com os dentes afiados para nos devorar. E se nós não estivermos atentos, nós vamos cair na boca dos tigres. E aí vem aquele estado famoso de choro e ranger de dentes. Mas fomos nós que não percebemos. E a suprema e última compreensão é justamente moksha, ou seja, libertação, quando eu percebo que eu posso me libertar do sofrimento, que eu posso me libertar da vida condicionada, quando eu posso viver a plenitude do ser divino que eu sou. E aí eu posso estar nesse mundo, fora desse mundo, eu posso estar no inferno, posso estar no paraíso, não muda. Porque não afeta aquilo que eu sou. Por isso que Sananda Jesus dizia do orai e vigiai. Orai e vigiai. E aí as pessoas pensam que orar é ficar repetindo palavras decoradas. Não é. Oração é silêncio, oração é atenção, é o seu foco. Quando você coloca o seu foco na consciência mais elevada, na presença divina, isso é oração. E oração não precisa sequer de palavras. E vigiar não é ficar vigiando a vida do outro, vigiar o que acontece. Vigilância é atenção plena. Vigilância é você não se distrair. É você estar atento a tudo. A cada momento, a cada ação. Quando eu escovo o dente, eu tenho que perguntar, quem é esse que está escovando o dente? Quem sou eu que está aqui nesse momento escovando o dente? Ou, se quisermos, quem sou eu que está nessa noite de sexta-feira diante de um computador vendo um senhorzinho de barba branca falando? Quem é esse que está agora prestando atenção nessas palavras? Quem é esse que está ouvindo agora essas palavras que são ditas? Por que eu escuto essas palavras? De onde vem esse som? O que é isso que acontece comigo nesse momento? Aonde eu estou? Quem sou? Entende o que é atenção plena? E quando a gente gera um estado de atenção plena, automaticamente a consciência é despertada. Tem uma história na tradição védica que eu acho fantástica, de um homem que procurou um grande mestre que também era um grande rei. Né? Ele é um grande Raja. Raja significa rei, ou real.
E ele queria entender como que aquele, embora fosse um rei, vivesse naquele palácio com todo aquele luxo, ele não perdia a condição de plena atenção como um grande yogi. Qual era o segredo para ele estar sempre iluminado? Aí o rei falou com ele: se você quer saber, eu vou te colocar num grande desafio. Aí mandou que alguém trouxesse uma bilha, né, um pote com água, e mandou que ele equilibrasse esse pote em cima da cabeça. E falou com ele: hoje é dia de festividade na cidade. Ou seja, existem, toda a população está na rua celebrando, existem danças, existe malabaristas, dançarinas, cortejo de elefantes, ou seja, tudo está muito movimentado na rua. Eu vou colocar um soldado atrás de você. Se essa bilha cair da sua cabeça, ou se uma gota de água dessa bilha cair, o guarda tem ordem para cortar a sua cabeça imediatamente. E eu não estou brincando. Isso é uma ordem real. E você vai atravessar toda a festividade e voltar equilibrando essa bilha. E o homem saiu e o soldado atrás dele. Claro, você acha que o homem, qual é o estado dele? De vigilância absoluta, de concentração absoluta, de foco absoluto. E ele foi, atravessou, voltou. Quando ele chegou diante do rei, que ele depositou a bilha, aí o rei perguntou para ele: e os festejos? Você viu as bailarinas? Claro que não. Você viu os elefantes? Claro que não. Por quê? Ora, porque eu estava absolutamente concentrado na bilha equilibrada sobre minha cabeça. Aí o rei falou: exatamente. Enquanto você não tiver uma atitude em relação ao divino, como você teve em relação à bilha, ou seja, um foco absoluto na certeza de que se você não encontrar o divino, você está morto, e realmente quem não encontra e não realiza o divino é um morto, ainda que exista. São os mortos enterrando os mortos. Sananda Jesus foi muito preciso quanto disso falou. Então, se você não tem essa atitude em relação ao divino, desse foco exclusivo, absoluto, aconteça o que acontecer na existência, você não tira os seus olhos da sua concentração daquilo que é essencial, daquilo que é primordial, você nunca vai ter eliminação. E aí é uma pergunta para nós. Nós temos esse foco? Nós falamos tanto de Deus, de espiritualidade, nós queremos de fato a espiritualidade? Nós queremos de fato a realização do divino? A maioria de nós sequer acredita que é possível a realização do divino. Nós colocamos Deus lá longe, sentadinho, de barbas brancas, em cima das nuvens, lá no céu fictício. Nós sequer estabelecemos uma relação com Deus. Nós ficamos igual mendicantes, pedindo coisas a Deus, né, o tempo todo, mas Deus é uma coisa totalmente distante. Nós não temos nenhuma noção de que nós podemos realizar o divino, que nós podemos alcançar moksha. Nós não acreditamos nem quando Sananda Jesus diz para nós: eu e o Pai somos um, e eu sou o Filho do homem. Logo, eu sou a essência humana. Logo, aquilo que eu sou, você também é.
Nós não acreditamos. Nós pensamos que Jesus veio à Terra para poder criar um monte de seguidores. Na verdade, o Cristo não deseja cristãos. O Cristo deseja novos Cristos. Que todos sejam Cristos. Assim como o Buda não deseja o budismo. Não deseja que as pessoas sejam budistas. Deseja que as pessoas sejam Budas, que se tornam iluminadas, se tornem realizadas. E se alguém te diz que você é um Cristo, você ri. Porque você fala, claro que não, Cristo é Jesus, eu não sou ninguém, eu sou um verme, eu sou um pecador. Olha os condicionamentos que nós trazemos. E com toda essa carga de condicionamento, todo esse lixo que foi depositado em nós, alguém vai acreditar que somos divinos? Olha o que as religiões nos impuseram como crença, de que somos vermes, pecadores, miseráveis. Entendem? Por quê? Porque se uma religião diz para você que você é Deus, você não precisa mais da religião. Aí ela vai sobreviver de quê? Claro que nós estamos sendo bastante ácidos até nas nossas críticas, mas perdoem, porque nós precisamos sair desse estado infantil de religiosidade. Se nós queremos aquilo que é prometido pelas religiões ou pelos caminhos espirituais, nós temos que entrar nessa floresta que é o mundo material, o plano existencial, como caçador. Extremamente focados na nossa caça, naquilo que é o nosso propósito, e muito atentos com os tigres que podem nos devorar. E aí fica compreensível, porque, na verdade, a nossa atitude na floresta não deveria ser simplesmente de meditação, de ficar contemplativo, e sim ter essa atitude, que é a atitude do guerreiro da luz. A tradição do Agni Yogi, Helena Reis, né? Helena Reis, ela recebeu mensagens direto desses mestres ascensos, né? Dessas hierarquias. E não é muito diferente das hierarquias que estão presentes nesses trabalhos da nave. E eles usavam o tempo todo esse termo, guerreiros. Vocês precisam ser guerreiros. Se vocês não são guerreiros, vocês não vão chegar. Guerreiros da luz. Né? E ela usava muito, Helena Reis usava também o termo caminho ardente, caminho do fogo. Agni significa fogo. Agni Yoga significa união pelo fogo. Ou seja, aquilo que queima, aquilo que, sabe, que modela o aço, aquilo que não é para quem está fazendo corpo mole, para quem está se distraindo. Veja, caminho ardente. Será que eu quero o caminho ardente? Ou quero esse caminho confortável dessa espiritualidade quase que mistificada, acreditando nessas coisinhas, mas não tendo realização nenhuma? O que adianta eu saber tudo sobre os chakras, falar tudo sobre os chakras, se eu não tenho realização nenhuma, nem disso e nem de coisa nenhuma? Não faz sentido. Nós temos muito discurso, muito.
mas quase realização nenhuma. É isso. Gratidão. Shiva Shambho. Gratidão, mais uma vez, Daiane. É um turbilhão de reflexões, né, que vai assim, no profundo do ser, porque ele se encontra. Eu lembrei da música Caçador de Mim, Milton Nascimento comenta, e acaba se aproximando dessa proposta mesmo do indivíduo buscar a si próprio. Queridos, eu vou abrir para os que quiserem comentar, perguntar, trazer suas reflexões. Então, está aberto. Jorge, à vontade, querido. Boa noite a todos. Olá, viajantes. Boa noite. Boa noite, Jorge. Eu vou trocar, Gaian, a palavra partilha por lapada. Eu acho que a sua fala hoje veio soar muito como uma belíssima lapada do bem, né? Mas uma lapada daquela bem dada de o cabo olhar e ver a marca dos dedos, assim, sabe? Pra gente... A lapada no ego, né? Pra gente ver as listas e dizer, ó, filho, tome, bexiguento. Sua fala me fez lembrar, inclusive, de um documentário. Obrigado pela partilha, aliás, pela lapada, né? A sua fala me fez lembrar de um documentário em que o propósito era fotografar ou filmar o tigre, só que no alto de uma montanha. Então havia um desenrolado onde ficava o cinegrafista dentro de uma espécie de container, vamos dizer assim, que media 1,5 por 1,5 e ele tinha apenas três oportunidades de avistar o tigre. Então, quando você falava muito dessa questão da mata, do caçador, eu me reportei para esse documentário onde ele era um caçador mais observador do que caçador. E no lugar de ele ter o gatilho, ele tinha o clique da máquina. Então, primeiro, o que eu achei fascinante no final, que ele faz uma fala sobre o que foi a experiência, é que ele dizia que ele passou, salvo engano, faz muito tempo que eu assisti, 47 dias dentro desse container, no alto de uma montanha, sem poder sair, sem poder fazer barulho, sem tudo. E ele dizia, eu sentia dor o dia todo, mas eu não estava sofrendo, porque eu tinha um objetivo, né? Então, fazendo um paralelo com com a lapada, né? A gente, até que ponto, né? Realmente a gente lista quais são os nossos objetivos e quais deles estão voltados realmente para onde a gente precisa ir, né? E quando ele dizia, eu sinto dor todo dia, mas eu não tenho sofrimento. E a gente, na vida real, quando você fala da selva, né, temos a selva de pedra, até que ponto a gente foca na dor, que ela é inevitável, ou a gente foca no sofrimento? Né? E como eu tenho, nos últimos meses, eu tenho pensado muito nisso. A minha condição hoje, pelo que eu tenho passado, né, até que ponto é dor, né? Até que ponto é sofrimento? E se eu pensar nessa perspectiva, eu só tenho dois caminhos. Eu reclamo e clamo duas vezes o que não está bom, ou eu foco no aprendizado e dele eu transformo em gratidão. Porque
todo mundo aprende alguma coisa em todas as situações. Então, eu fiz esse paralelo e quando eu estava na ativa de ciclista, eu não pedalava, eu literalmente voava. Então, que não tem nada a ver com o meu acidente, a questão da velocidade. É bem contraditório a forma como a coisa aconteceu. Mas eu voava e alimentava meu ego da velocidade. Mas eu não conseguia praticamente contemplar nada, porque eu não podia me distrair. Aí o que eu acho um barato fazendo esse paralelo com a questão do que a gente pode chamar, né, de sofrimento e aprendizagem, e você fala de sua mãe que está na cadeira. No lugar de eu estar voando sem contemplação em 2 rodas, eu, com um acidente, passei a 4 rodas. Então, eu dobrei a minha condição de rodante, e com isso eu percebi da riqueza do que é contemplar. Não só contemplar com mais paciência aquilo que está no meu entorno, como também contemplar a mim mesmo, auto-observando a questão do que eu diria que talvez seja sofrimento. Né? Na angústia a gente chama, reclama, e o que é que eu estou ganhando com isso? No sentido de desperdiçar momentos de contemplação, de aprendizado, para focar na questão da reclamação. Uma vez eu estava no hospital de reabilitação e encontrei com uma colega de curso de educação física, e ela estava há anos deitada numa cama pela situação, e ela não podia virar. E eu perguntei para ela assim, fulana, o que é que você poderia dar de lição, né, de aprendizado para a gente, você que está há tanto tempo nessa posição? E ela dizia, eu aprendi a me maravilhar com os detalhes dos tetos, porque quando eu andava numa perspectiva da visão, numa diagonal. Eu raramente olhava para frente, raramente eu olhava para os lados, e quase nunca eu olhava para cima. Então, minha condição hoje me faz perceber a maravilha do teto, que para mim hoje eu entendo que é a forma como ela contemplava e como ela superava aquilo que eu chamava de sofrimento. Mas para ela ressignificou de uma forma que passou a ser aprendizado, tanto é que ela estava indo para o caminho das artes plásticas, exatamente para reportar em traços e aquarela aquilo que ela fazia em observação dos tetos. Então, embora tenham sido 3 pontos de fala talvez desconexos, eu me senti muito contemplado e inspirado para fazer essa fala, para poder trazer um pouco dessa perspectiva de vida, porque às vezes eu até digo, tem muito andante e tem muito bípede, né? Então tem muito cadeirante e tem muito rodante. Tudo é uma questão de qual perspectiva você usa o equipamento, né? O instrumento que seria o corpo ou a cadeira. Então a lição que eu dou mais uma vez, que eu acho que eu falei algo parecido com isso na penúltima, acho que foi na antepenúltima partilha, que não foi uma lapada como hoje, você mencionou olhar para o espelho quando está escovando os dentes. Então, também ao longo do dia, para aí perguntar, realmente isso é sofrimento ou é um aprendizado? Quem está na frente desse negócio? É meu ego reclamando ou é algo que está além, que é uma consciência que está além e que pode ver muitos aprendizados e que vê o sofrimento como uma oportunidade e não como um fim, e um fim triste em si mesmo. É isso. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Gratidão profunda, Jorge. Você trouxe elementos que extremamente importantes também serem refletidos nessa fala de Gaian. Gaian, quer fazer um comentário para Jorge? Sim, sim.
Primeiro eu vou pedir desculpa pela câmera desligada, porque o golpe derrubou minha câmera aqui e agora ela não liga de novo, a não ser que eu saia e entre de novo. Mas se eu sair e entrar de novo, provavelmente vai parar a gravação. Então, nós vamos ter que ficar até o fim da partilha com a câmera desligada, tá bom? Jorge, meu querido, você para mim é um exemplo. E falo isso de todo o coração. Eu conheço um pouco dos seus desafios, né, da sua condição existencial nesse momento, dentro desse plano material, e tudo isso que você disse vem da sua vivência. Essa é que é a diferença. E nós trouxemos aqui muitas reflexões, mas nenhuma pode superar aquela que vem da vivência direta. Eu posso falar sem medo de estar equivocado de que você entrou na floresta, não, claro que talvez voluntariamente você não tenha querido entrar nessa floresta, ninguém quer, mas você foi colocado numa condição de floresta e a floresta tem sido o seu professor e você tem aprendido a lidar com as feras que não estão fora, estão dentro da gente mesmo, né? Então, talvez no seu projeto encarnatório você tem lá no seu papelzinho, você tem escrito lá, eu quero ser desafiado. E realmente, né, isso é algo que fala muito, cala fundo em nós, por quê? Porque você está falando de um lugar de testemunho, de quem vive o desafio, né? E nós aqui preocupados com tantas bobagens, nós que somos talvez andantes ou talvez bípedes, como você diz, e nós aqui preocupados com tantas bobagens, com tantas coisas sem importância, distraído com tantas pormenores, né? Sofrendo com coisas absolutamente insignificantes. Sofrendo com coisas insignificantes. Entende? Claro que nesse sentido nós somos muito mais pobres do que você. Né? Muito mais pobres. Então, gratidão, Jorge, pelo seu testemunho, né? pela capacidade que você tem de transformar a adversidade numa oportunidade de crescimento e de libertação. Então, gratidão, Jorge. Você é um contributo extraordinário para todos nós, né? Gratidão infinita, Jorge. Gratidão mesmo, Jorge. Realmente o que Gaian falou, eu ratifico, porque uma das coisas que eu mais penso é assim, é fácil falar quando a gente não está na situação da floresta escura, né? É uma floresta escura que a gente às vezes entra. Mas agora vamos passar a palavra para a Georgia. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nos nutrindo nessa reflexão, né, bebendo aí desses estudos e dessa inspiração divina por meio do Gaian, né, e trazer algumas questões assim, muitas questões aparecem, né, mas algumas mais provocativas, né? Pelo menos na minha perspectiva, nós precisamos realizar o divino, né? Será que o divino, se o Pai me manifestou, né, aqui
por que eu quero estar lá, né? E será que não é só uma questão de aceitar, né, que esse programa encarnatório, né? Então, me parece que tem sempre uma insatisfação constante, permanente, né? Que justamente essa busca, né, de um norte, de um horizonte, de uma bússola, de um ponto de chegada em si mesmo, né? É uma ânsia de ter e o tédio de possuir quando a gente tem aquilo que a gente almejava e não tinha, e também já quer ter aquilo que perdeu e fica nessa busca constante desses polos, né? E às vezes se sente realizado, mas o ciclo, né, da gangorra desce e a gente não controla a vida de cima de uma torre de comando, né? Então, por que realizar Deus em mim? Deus já não é realizado em mim, né? Me parece uma questão de ângulo, de perspectiva, né? De, de olhar e perceber que Deus é tudo e que eu estou dentro do tudo e eu sou uma parte também, né? E, portanto, Deus existe dentro de mim de alguma forma, mas essa compreensão não se chega sem um estudo, sem uma meditação, sem uma busca, né? É preciso fazer a busca para que a gente olhe com os olhos de ver, né? Pelo menos são essas questões que me atravessam agora. Acho que Deus precisa ser realizado, Emílio, já não é? Será que eu que não vejo? Será que é eu que não estou com o olho de ver, que preciso ter sede de conhecer, de pesquisar, de perguntar, de me aventurar no desconhecido, sair do roteiro, do programa e deixar que o Deus me acesse, né? Que essa inspiração, que essa intuição, que essa voz me conduza? Porque muitas vezes o mensageiro entrega a mensagem, mas a gente não recebe, né? E fica lá, bate e a gente não quer receber, aí acontece alguma coisa que tira a gente, que alerta, que a diz, eita, mas aquilo aconteceu, minha intuição falou, minha voz interior e eu não segui, meu anjo da guarda, o que for. Então, são essas as questões que me atravessam aqui, né? E é isso, gratidão mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. A gente também que agradece, Jorge, gratidão. Gaian, quer comentar? Sim, ô George, que preciosas as suas palavras, né? E você está absolutamente certo. Porque quando a gente fala de realizar Deus, isso é só talvez um vício de linguagem ou uma estratégia. Por quê? Porque você já não pode realizar aquilo que você já é o divino, né? É uma questão de percepção apenas, né? É uma questão de perspectiva. Então, quando se fala na tradição védica de realização de Deus, não é que você precise de fazer algo extraordinário. É justamente esse estado de percepção que não necessita de absolutamente nada, a não ser a constatação daquilo que já é. Então, nesse aspecto, George, você traz uma coisa que é uma reflexão muito profunda. E você está absolutamente certo. Mesmo esse termo de buscar a iluminação, isso aí é só uma estratégia, isso está completamente equivocado. Então, é mais uma percepção daquilo que se é, né? Você disse uma frase que para mim diz muito, né? Que você disse assim, se o Pai se manifestou aqui, por que eu preciso manifestar o Pai? Né? Aí eu pego só essa frase sua, o Pai se manifestou aqui. Talvez você tenha querido dizer que ele se manifestou no mundo, na condição de Jesus ou de Cristo, de acordo com as crenças. Mas veja o poder daquilo que você mesmo disse, que talvez veio de um estado profundo, inconsciente, um ato falho que acaba revelando algo muito mais profundo. O Pai se manifestou aqui. Aqui onde? Aqui significa neste lugar, onde você é, naquilo que você é. Você mesmo disse, o Pai se revelou aqui. Se ele se revelou aqui, ele precisa ser buscado? Não. Ele precisa ser visto.
ele precisa ser realizado no sentido de você ter a percepção de que esse Pai está aí, aonde você é, no lugar que você está. Entende como as palavras, às vezes, nos levam a um estado de burilação da perspectiva? Né? Então, quando você disse o Pai se manifestou aqui, eu não sei o que você quis dizer. Mas comunicação não é o que você diz, é o que eu escuto. E eu escutei isso. Talvez tenha algum sentido para você. Gratidão, viu, George? Gratidão mesmo. Gratidão. Gratidão, Gaian e George. George gostaria de falar a respeito dessa colocação última de Gaian? Gostaria, sim, brevemente, Brevemente. de dizer que justamente o Pai se manifestou aqui, é entender que nós, enquanto uma expressão material, viemos do imaterial, né, condicionados, tudo que se manifesta no material vem do oculto, vem do espiritual. Então, nós, a humanidade, a natureza, né, se o Pai se manifestou como natureza, como matéria, como cachoeira, como beija-flor, como outro, né, como nós, por que eu vou querer uma coisa diferente do que o Pai quer? O Pai quer que eu esteja aqui, quer que eu cuide bem das minhas filhas, quer que eu dê um sorriso a um desconhecido, quer que eu partilhe o pão. Então, se o Pai elaborou esse programa para mim, por que eu não aceito ele? Não aceito os desafios do caminho, os espinhos. Talvez eu tenha que passar pelos obstáculos, os espinhos. Talvez eu tenha que chorar, eu tenha que ir crescer para dentro e ver essa riqueza, esse tesouro imensurável que está dentro, né, da tristeza e da depressão, e que tudo isso faz a gente mergulhar dentro da gente. E se o Pai quer que eu siga esse programa aqui, né, então agradeço ao Pai, a todos os desafios, e com coragem honro e superarei todos para alcançar de novo a fonte. Gratidão, Jorge. Agora, Elias, pode comentar, querido. Eu gostaria de falar sobre a sincronicidade, ou a conexão, ou a unidade, enfim. Que ontem eu fui visitar uma tia de 98 anos que se encontra também numa cama, só olhando para cima, como o Jorge falou hoje, e ele também me ligou hoje à tarde, a gente conversou um pouco, e Gaian também veio e falou da mãe dele, essa questão como é que diz? Dessa não poder participar, não é nesse sentido, é assim, dessa limitação, a palavra, dessa limitação. E eu estava procurando uma maneira de falar exatamente e até perguntar a Gaian a questão da cura, porque a gente, quando fala sobre a cura, fala da cura mais material, da cura, seja emocional, mental, espiritual, que a gente chama, entre aspas, né, espiritual. Mas ver as respostas agora todas, quando se fala de atingirmos esse estado de plenitude. Quando a gente consegue atingir esse estado de plenitude, nada mais isso do que material faz sentido. Aí só esse tópicozinho que eu queria falar. Gratidão. Gratidão também, Elias. Muito importante também o que você falou. Gaian, quer comentar? Sim. Então, Elias, meu querido, é muito pertinente isso que você traz, porque às vezes nós falamos de cura como simplesmente erradicar um estado patológico físico. E tem muita gente que está doente sem estar enferma do corpo. E tem muita gente que está enferma do corpo, enfrentando desafios físicos limitantes e que está curada. Então a cura não é algo orgânico. Entende? Quando Shri Ramana Maharshi teve um câncer no braço, né, e parece enigmático por que ele teve esse câncer. Não só ele, Shri Ramakrishna também teve um câncer na garganta.
por quê, né? E as pessoas perguntavam, mas mestre, você está doente? Ele falou, eu doente? Eu não estou doente. Né? Meu corpo passa por um processo, mas eu não estou doente. Entende? E quantas pessoas que não têm moléstia física nenhuma, que está com um aparelho biológico totalmente são, mas que é profundamente enferma, que sofre e gera sofrimento para todo mundo que está em volta dela. Entende? Então, quando a gente fala da cura, nós devemos ampliar essa percepção que cura não é um estado físico, cura é um estado de consciência, um estado de ser. Porque, como você mesmo disse, Elias, quando a gente realiza essa plenitude, ainda que o corpo pereça, o teu ser não perece. Você atravessa tudo isso sem ser afetado por tudo isso. Como o Jorge disse, às vezes você tem dor física, mas você não tem o sofrimento. Porque o sofrimento não é de ordem física. O sofrimento é de ordem consciencial. E se a sua consciência está muito expandida, às vezes isso neutraliza, inclusive, a dor física. Entende? Então, nós temos que realmente ressignificar essa percepção do que seja cura. Inclusive porque nós temos um trabalho junto aos curadores planetários. Né, Sueli? Pois é. O que são os curadores planetários? É aqueles que ficam trabalhando com a enfermidade física? Não. A coisa é muito mais profunda. O que os curadores planetários fazem? Né? Depois a Sueli vai até falar sobre isso. Tá bom? Mas gratidão, viu, Elias? Gratidão, meu querido. Ganha é ótimo, né? Mas tudo bem. Agora, Jorge e George, novamente querem a palavra, não é isso? Ou não abaixaram a mão? Eu fiquei na dúvida, porque não vou... Você quer a palavra, George? Esqueci de abaixar a mão. Ah, tá. E Jorge? Não, o George abaixa e eu falo a partir da fala de George. Uma das coisas que quem já ouviu algumas das partilhas, né, de Trigueirinhos sem ser relacionadas aos livros ou algum tema específico, quando ele trata das questões das perguntas que as pessoas fazem, né, sobre os livros, sobre a existência, e uma pessoa uma certa vez perguntou como sublimar tudo isso que a gente vive, né? E eu criei a expressão do desburocratizar a existência. Aí uma pessoa disse assim para ele, e como é que a gente sai do sofrimento? Como é que a gente evita a angústia? Aí Trigueirinho disse, pare, vá servir e seja a sua melhor versão. Então, dentro da fala do George, eu me senti nessa provocação do tipo, se eu sou parte do Pai, o Pai está em mim, que eu até brinquei da outra vez, então para que bexiga eu estou aqui passando por tudo isso? Então, um dos alentos que eu tenho para mim é o quanto mais eu puder ser sublime, suave, leve, né, como dizer, suave na nave, né, fazendo aqui uma parafraseação do da nossa nomenclatura, é como eu posso suavizar o meu dia com gratidão, com alegria, com bom humor, como tentando ver em tudo algo de positivo, tentando ver no outro, que o outro está no mesmo barco que eu, só que com condições conscienciais e de existências diferentes, mas está no mesmo sistema de aprendizado que eu, está no caldeirão encarnatório igual a mim, seja uma encarnação compulsória, seja uma de mérito, seja o que for,
né? A melhor forma que eu encontro para descomplicar é isso. Quanto mais leve eu puder ser, mais eu estou em conexão com o meu eu divino, né? Porque a gente vive entre o processo. Se eu, é como diz o Gaian, a questão da cura, né? Se eu estou muito terra, eu me esqueço do divino. Se eu estou muito divino, eu não cumpro o meu propósito, que é estar aqui embaixo, porque se não fosse para cumprir propósito material, ninguém tinha descido. Eu gosto muito de duas frases: se fosse fácil, todo mundo faria, e se fosse para descer, todo mundo descia. Então, tem alguma situação aí nas entrelinhas que faz com que eu esteja aqui. Então, se eu estou aqui, é colocando de lado situações, inclusive de tentar justificar ou explicar a existência tanto terrena quanto divina. Porque quando a gente entra na questão da tentativa de explicação, entrou em mais uma ilusão. E a depender do tipo de ilusão, você entrou na caixinha. E se tiver sido feita por homens, aí lascou foi tudo. Porque institucionalizou uma coisa, institucionalizou o divino, que não tem formato, que não tem, ele é fluidez. Então, sua fala me provocou um bocado, viu? Sobre essa questão do eu sou divino, já que eu sou divino, o que eu estou fazendo aqui, como representar o divino e assim por diante. Estou bem falador hoje. Valeu aí mais uma vez pela oportunidade. Gratidão. Pode falar sempre, Jorge. Querido, agora, Maria Luciane. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Então assim, é muito profundo, né? Na minha existência, na minha vivência, não é? Eu só faço agradecer, porque se chega sexta-feira, não é? Depois de uma semana, enquanto toda a fala de Gaian, ele teve um momento, né, quando ele falou assim do trabalho, o significado do trabalho, né? Que assim os dois lados, né, do trabalho que a gente se envolve bastante, né? Então eu sou uma trabalhadora do SUS e sou cuidadora, né? E exatamente dessa categoria das trabalhadoras e trabalhadores. É isso que eu me envolvo também. Eu busquei me envolver, isso faz uns 6 anos. E assim, com muito prazer, né? Muito prazer mesmo, porque muito aprendizado, muito aprendizado. Eu sei que eu poderia, muito reflexivo, o caçador, né? O caçador, poxa, coisa mais linda. E aí, enquanto ele falava, me vinha assim, exatamente, eu, caçador de mim. Aí eu me lembrei de Milton Nascimento, né? De tantos seres de luz, assim, que a gente vai significando, que a gente vai admirando, né? E eu ainda pretendo continuar. Eu sempre fico pensando, digo, eu vou até quando trabalhando, né? Eu vou até quando trabalhando, mas eu procuro fazer esse equilíbrio, né? De ter o trabalho para o outro, né? Cada vez mais eu tenho aprendido, mas também de ter meu tempo para mim, o eu, né? Para o meu eu. E uma coisa que eu sempre converso nas rodas, né, que a gente tem lá também, a gente tem várias rodas da terapia comunitária integrativa, que eu vou unindo com yoga, com ayurveda, daqui a pouco eu faço um mix muito criativo. E eu sinto muito a presença do divino, né, uma coisa que eu sempre digo, para eu ter essa humildade de não fazer só, né, de que os casos que aparecem, assim, que eu peço mesmo, peço ao Mestre Jesus Sananda, que eu acho uma das coisas que eu acho mais bonito nesse grupo, porque teve um tempo que eu só tinha consciência de Jesus, depois eu aprendi a ter consciência do Mestre Sananda, e aí quando eu chego aqui, não é, aí sempre na fala Gaian ele junta Jesus Sananda, não é? E assim, para mim é profundo, porque eu acho que eu não, que seria de mim, não é, se eu tivesse no meu orgulho querendo trabalhar ou viver aqui nesse mundo só dependendo de mim, né? Dependendo do meu ego, né?
É uma coisa assim que eu aprendi a afirmar, né? E peço todo dia, não é, para que ele me guie e eu tenho certeza absoluta, não é, que aqui eu fui trazida para estar aqui participando, né? E aí quando dizem, o que é que você está fazendo uma sexta-feira à noite, né? Para me escutar, o que é que você está pensando aí do outro lado? Eu achei muito provocativo, achei muito maravilhoso quando ele fez essas puxadinhas, né? E assim, minha gente, pelo amor de Deus, assim, então tudo que o George falou aí também, o outro irmão que eu não gravei o nome, essa questão da suavidade, né, o suave, leveza. Então eu me lembrei, quando você falou nisso, eu me lembrei do Yin e do Yang, né, não? Porque a gente tem as duas bandas, ou eu fico no meu peso, ou eu fico na minha leveza, né? Ou eu enlouqueço, ou eu me ilumino. Então, sempre vai estar essas duas facetas, assim, aparecendo, né? Porque o mundo é dual, né? Então, o que é que eu vim fazer aqui? Aprender a ser dual, porque eu só posso, eu entendo assim, se eu tenho um lado esquerdo, eu tenho um lado direito, eu tenho a frente, eu tenho as coxas, né? Como é que meu corpo se apresenta para ser caçadora, né? Como se fosse caçador, né? Então, como é que eu me apresento? Tenho um lado esquerdo, lado direito, olho para cima, olho para baixo. E aí é dito também que a gente tem um centro, né? Só que esse centro, ele não está assim tão apresentado, mas a gente sente que tem um nariz no meio, não é isso? E aí a busca, eu sinto que a busca que a gente precisa é de ir para essa minha unicidade. Então é muito bom, né, quando a gente consegue realmente entender, e aí vai ter vários caminhos que vai levar você para o seu centro. Agora, você veja, enquanto vocês falavam, eu me lembrei como o grau de dispersão está tão grande, né, nesse mundo. Vocês estão ouvindo esse barulho de moto, porque eu estou numa calçada, né, eu vim aqui para a casa da minha família, mas não deixei de estar aqui. Então, procurei um lugarzinho mais escondidinho, mas eu estou aqui ainda na beira da calçada. Então, essa questão da leveza, né? Onde é que está minha leveza? Onde é que está meu peso? Né? Eu acho que vai ser uma eterna caça, até a gente ir embora. Né? Eu, assim, gostei demais também, porque eu já cacei, né? Meu pai veterinário, ele tinha uma propriedade lá no Piauí, e eu aprendi muito com o povo natural de lá, né? Eu fui muito jovem para lá. Aí, quando dava 6 horas da noite, o povo tomava café muito cedo, não é? E aí, Maria, que era a mulher do vaqueiro, ela me chamava para lavar os pratos assim na beira do rio, né, do Igarapé. Aí, eu conversando com ela, eu era muito menina nesse tempo, devia ter uns 25 anos por aí. E aí ela disse, eu disse, o que é que tu vai fazer daqui a pouco? Tu vai dormir? Aí ela fez, não, eu vou entrar na mata, eu vou caçar, porque papai já dizia, né, que lá não era para o povo estar caçando, não, só o povo original de lá mesmo, mas porque eles já tinham, era um hábito que eles tinham, né, então, assim, só eles. E aí eu disse, meu Deus, será que é hoje o dia que eu vou entrar dentro da mata? E aí foi muito bom, porque eu tinha muito medo de escuro, e perdi o medo com Maria, né? Porque tudo fica muito iluminado, fica muito claro, e assim, né? Então, assim, a caça, como é você também procurar dentro do escuro da terra, do escuro de uma mata, não é? Mas também você entrar nas suas sombras, nos seus escuros, né? E encontrar a luz. Então, quando recuperando assim o que a fala deles, né, do suave, da leveza, são as duas faces, né, da mesma moeda, que eu fui caindo assim. Eu digo, pois eu tenho um lado peso mais denso e eu tenho uma leveza. E assim, o divino, como é que eu estou encontrando? Eu me assumi divina, não é? Eu me assumi divina, porque eu converso muito isso com as mulheres. Quando a gente tá, elas estão lá embaixo,
estão querendo se matar, querendo morrer. Eu disse, pois é, meu filho, o caminho da deusa, né? A gente sempre está se referindo a Deus no masculino. Deus, mas tem masculino, Deus masculino, Deus feminino, a gente tem as duas forças, na verdade. Mas, na verdade, a gente se apresenta como feminina. Então, a gente poder também ter a liberdade, né, de se sentir deusa, não é, não? De se sentir deusa e, assim, reconhecer a deusa que há em mim, o namastê, né? A deusa que há em mim saúda a deusa que há em você. E é muito bom, porque a gente dá muitas risadas, não é? E a gente sente que a gente se liberta. Então é isso. É uma coisa só mesmo para compartilhar com vocês a felicidade de estar aqui. Boa noite, gratidão, tá? Gratidão também, Luciane. Gaian, quer fazer algum comentário? Não, vamos ouvir a Nair. Então, vamos a Nair. Nair. Olá. Nair, me permita só fazer um adendo. Como faltam só 5 minutos, quem mais quiser fazer algum comentário, se inscreva agora, ok? Não que a gente tenha que limitar necessariamente, a gente pode estender, ganhar, sempre abre, eu também acho que é assim, se houver necessidade a gente estende, mas só para a gente poder saber se vai ter mais alguma pessoa, tá bom? Pronto, Anaí. Obrigada. Serei breve e objetiva. Como eu disse, né, semana passada, é sempre uma injeção para mim, a sexta-feira hoje, a que foi também, que se passou, e as que provavelmente aí, com fé, estaremos aqui para poder compartilhar esse momento gostoso, uma injeção nas nossas veias espirituais, né? Não só físicas. Eu gosto sempre de compartilhar pequenos pontos que, às vezes, não se pode deixar passar desapercebido de algumas coisas. Logo que Sueli começou, essa palavra esvaziar-se, eu me recordo, né? Isso é o ponto ápice, é o mais importante de tudo. E isso faz e fez efeito e vai fazer por longos dias, de várias formas. É um alimento muito grande, o esvaziar-se, porque eu estaria dando mais espaço na minha mente, no meu campo etérico, no meu campo pelo todo, de certa forma, e esse espaço, quando o nosso professor, mestre Gaian, entrou com a compreensão, trazendo também a compreensão dos outros companheiros que aqui na sala estão, falou-se muito do caçador, mas muitas das vezes nós somos a própria caça de nós mesmos. Né? É um campo de traição conosco, e a gente se permite muito, e por isso muitas dúvidas, né? O mundo, o universo, ele está, de certa forma, e quando eu digo isso, é o ser humano, nesse envolvimento de que nós nascemos, eu creio assim, eu tenho essa compreensão, primeiro, teria que ser a compreensão, o entendimento. E depois, ficaria mais leve o passo, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas escolhas. Por isso que muitas vezes, eu penso que, às vezes, nós nos cobrimos de muitas questões que não tem realmente, assim, uma resposta objetiva. Porque a compreensão só vem depois das nossas desatenções, né? Estamos muito desatentos durante o dia. Então, quando a gente cresce nessa sociedade cheia de parâmetros, cheia de coisas que você precisa ser assim, você tem que ser assim, um modelo, né, para outros, um modelo que foge muito da nossa realidade, a gente não tem compreensão. Então, tá muito distorcido, até para a gente nascer, né?
porque na compreensão gnóstica, que eu venho há muitos anos, muito desde menina, isso, a gente pede para nascer. A gente escolhe nascer. A gente guerreia com milhões e bilhões de outros seres para chegar até aqui. É uma escolha muito grande, uma escolha muito forte, e não é fácil. Então, muitas vezes, nós não somos os caçadores. A gente passa a ser muita presa, e fácil, uma presa muito fácil, porque estamos sem atenção. Nessa questão, professor Gaian, eu tenho uma dúvida aqui sobre a palavra mesmo pronunciada, né? É Arta, com A-R-T-A, é isso? Depois é cama, com K, de Kátia, A-M-A. Depois Dharma, a última palavra. Como se pronuncia? Eu ouvi, só que eu não entendi, não entendi para poder compreender. Mas eu anotei tudo, como sempre, só que eu vou fazer a pesquisa, eu vou ficar aqui concentrada durante semanas no meu tempo, para poder estudar mais e assim me alimentar mais desse grande alimento de benefício de estudo e compreensão. Também eu queria pontuar que logo que foi Cláudia, né, que colocou a música, escolheu o mantra. Quando eu foquei na palavra esvaziar, eu estava com muitas atribulações, na correria, tinha chegado há pouco tempo da rua, né, e tinha que ter uns cachorros, e eu estou num processo de desapego deles, por uma necessidade. Isso tem me ocupado muito. Então, é complicado, né, falar. Mas eu vou deixar essa parte para a gente não quebrar essa questão. Então, todas as vezes que eu penso que está chegando o dia deles ficarem distantes fisicamente de mim, e eu pedi me esvaziar nesse momento e fui obediente. Então, quando eu fechei os olhos, quando começou o mantra, eu rapidamente me concentrei, e quando a gente pensa que a gente está desatento, o corpo físico está desatento, está despreparado, a nossa alma está atenta. Porque eu pude visualizar, logo que eu fechei, eu visualizei, que acredito eu seja um indiano, né, com uma roupa toda bege, e ele é muito jovem, e ele estava na posição dele, acima de mim um pouco, e ele só, assim, porque não fala, né, mas tem um nome para isso, mas eu lembro que vinha essa mensagem dele, falava assim, foco, só fique em foco. Depois, naquele mesmo momento que aquela imagem saiu, é muito rápido. Eu acho que é velocidade de luz, muito rápido. Se mostrou, eu até achei estranho, porque para mim, assim, veio como a imagem de um tamanduá, só que debaixo daquela, né, da face do tamanduá, tinha um menino sorrindo. Só que daí me veio na mente, não é um tamanduá, é um elefante, é uma cabeça de elefante com um menino embaixo. E aquilo me trouxe força, né? Por causa dos animais. Eu acho que foi isso que eu estava muito pensando, que estava desatenta. E realmente, quando nós focamos em algo, o resultado vem. E vem rápido. Então, eu acredito que o sofrimento é a carne, porque antes teríamos que ter mais compreensão. Então, por isso que muitas das vezes a gente se torna presa em vez de caçador, e se perde muito, né? Como diz Gaia, a gente fica borboletando por aí. Então, isso me fortaleceu muito, e eu agradeço até aqui. Gratidão também, Nay. Muito interessante suas colocações. Gaian?
Vamos lá, nossa, daí gratidão, viu? Quão profunda, né? Sensível é o seu testemunho, a sua partilha, né? Vamos para... Você perguntou sobre os Purusharta, né? Os 4 Purusharta, né? Kama, K-A-M-A, que é o desejo, ou, né, o desejo. Artha, que é a necessidade de segurança. Na Kama é prazer, né? Prazer. Desejo não, desculpa, prazer. Artha, A-R-T-H-A. Artha, né? Que é segurança. Dharma, que é D-H-A-R-M-A, que aqui entra no contexto, né, de sentido, aquilo que traz sentido, aquilo que revela o propósito, né? E moksha, M-O-K-S-H-A, moksha, tá? Que é liberação ou libertação. Isso aí está em todos os Upanishads, toda cultura védica, toda a literatura védica sempre tem esses termos aparecendo, porque isso é base do pensamento védico, né? Os Purushartas são aquilo que está na própria natureza de manifestação de qualquer ser humano, né? Então é isso. E tem muitas coisas que você trouxe que eu queria comentar, mas na verdade eu prestei tanta atenção no que você falou que muita coisa se perdeu. Assim, eu não... Esse é o problema, porque às vezes eu perco o campo memorial. É interessante isso, né? Embora, assim, durante uma partilha exista uma abertura de memória extraordinária, mas é uma memória do campo. Mas depois, quando alguém fala comigo, às vezes eu não consigo reter o que foi dito. Olha que coisa paradoxal, né? Mas isso acontece muito. Então, se você quiser trazer algum ponto de tudo que você disse para a gente comentar, né? Porque realmente é uma coisa incrível, né? Embora eu tenha compreendido tudo que você disse. Eu compreendo, Gaiano. No caso da irradiação, né? Porque como você tem esse processo e a maioria das pessoas que estão à frente de toda esse trabalho é o processo da irradiação. Você tem toda a memória, captação, mas depois foge como uma fumaça, mas ficou tudo ali. Porque, na verdade, não vem de você, homem físico, homem carnal. Vem de uma atmosfera, numa dimensão bem maior. E para estar num trabalho desse potencial, para ter essa visão, não é para qualquer um também, né? E isso também traz grandes reflexos. Então, essa dimensão ela é muito forte a ponto de nós sermos elevados de tal forma que, quando tem aquele tempo exato, para-se e parece que a gente desce um pouquinho e traz a abertura da Terra novamente. Isso é bom. Sobre alguns pontos, só apenas isso, a visão que eu tive foi muito forte e condiz com todas essas maestrias, condiz com toda a força que tem a sala, a egrégora que se busca, e eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo alimento, e me perdoem pela emoção ter aflorado, mas foi algo que foi uma mistura, né, de situações, um preparo. Os animais estão numa dimensão muito alta, né, para nós, e traz muitas questões, assim como a fitoterapia, as ervas, e eu trabalho muito, né, nessas questões das terapias e em outras questões. Então, para mim é muito importante cada questão de visão. Isso traz muita compreensão, e eu agradeço. Então, Nay, eu consegui ver agora com clareza aí no campo que você disse, a percepção que você teve de um
é um jovem indiano, né, com as roupas açafrão claro, né? Isso. Sim, veja, nós viemos de uma linhagem hindu, né? Hindu. Então, não que a linhagem hindu seja melhor que as outras, né? É simplesmente uma questão de origem mesmo. Então, nesse trabalho, muitos mestres hindus, eles estão presentes dentro desse colegiado que nós chamamos de mestres do amor-sabedoria. Entende? Ainda existe resquícios de uma escola na Caxemira, aliás, Kutumi esteve lá, e nós tivemos vivência lá. Então, às vezes, são eles que ancoram esse campo informacional, consciencial, e sustentam vibracionalmente e informacionalmente um momento de partilha. Entende? Então, essa visão sua, para nós, é até um presente, porque confirma, né, aquilo que nós sentimos como presença contínua, né? E você vê a princípio, que parece, porque a imagem está muito clara aqui para nós, que parece ser um tamanduá, mas que na verdade é um elefante com a criança, né, embaixo. Isso aí é Shri Ganesha. Ganesha, ele tem cabeça de elefante e corpo de menino, né? Ele é filho de Shiva. E Ganesha representa justamente a frequência de segundo raio, do amor-sabedoria. Ganesha, ele é a instrução. Se a gente fala de instrutores planetários, o instrutor planetário por excelência é Ganesha. Tanto que foi ele, né, junto com Vyasadeva, Veda Vyasadeva, que copilou toda essa mensagem dos Vedas, né? Então, Ganesha, ele é o símbolo da sabedoria, né? Tanto que ele aparece com uma presa só. Por quê? E daí vem o nome dele de Ekadanta. Ekadanta significa aquele que tem uma presa só, porque ele quebrou uma das suas presas para copilar, para escrever os Vedas, né? Então, Ganesha, ele é visto como um símbolo de prosperidade. Tem pessoas que cultuam Ganesha pela prosperidade, mas não entendem que a prosperidade que ele traz é a prosperidade espiritual, não é material, e as pessoas ficam tentando, achando que Ganesha vai pôr dinheiro no cofrinho deles. Não é isso. A prosperidade aí é prosperidade espiritual, porque Ganesha, ele é aquele que tem a plenitude do conhecimento, entende? Que foi dado a ele pelo próprio Shiva, porque ele é filho de Parvati e Shiva, dentro da tradição mítica hindu. Então, você ter uma visão de Ganesha, isso significa que você está no caminho do conhecimento, que você está no caminho dessa verdadeira instrução que vem de uma fonte fidedigna. E é muito auspicioso ter uma visão de Ganesha, né? Que é um arquétipo, né? É uma forma de ver algo que não tem forma, né? Então, nossa, que maravilhoso. Eu fico agradecido por essa sua visão, que nós pudemos ver com muita clareza no campo depois que você falou, né? E que maravilhoso isso, né? Sinta-se agraciada. Isso, para mim, significa só uma coisa, que você está no caminho certo. Tá bom? Gratidão, viu, Nair? Gratidão mesmo. Muito, muito linda essa sua contribuição. Queridos,
passamos 13 minutos da hora, mas sempre o tempo é algo que a gente tem que chegar aqui e dizer, ele não existe. O tempo é o que é necessário para que aconteça o trabalho. E aí, Gaia também me deixou uma tarefa, mas eu vou deixar para um outro momento, Gaia, em função do horário também. Só queria finalizar agradecendo a todos a presença, eu só comentando rapidinho, sem prolixidade, que eu sou prolixa, de assim, borboletear nunca, mas já, eu já não era de costume, agora então, para mim, é o que ele colocou aqui, né, o prazer é o cama, é. E aí, realmente, quando a gente começa a substituir as coisas por as coisas que realmente são divinas, a gente realmente sente aquela sensação de bem-estar, como a gente está aqui, né? Todo mundo se sentindo bem, todo mundo feliz, todo mundo leve, né? Para agraciada ainda com a visão de Naí, de prosperidade espiritual, porque é essa que tem que ser o foco. Quando ele falar de cura, a cura é buscar a inteireza. Você se reconciliar consigo mesmo, que no fundo é você reconciliar com Deus, que você é Deus, e aí é esse o processo. E, consequentemente, eu espero que vocês tenham uma noite de paz, tranquila, como já continue, nesse mesma vibração. Eu vou passar a palavra só para a Claudinha, se quiser falar mais alguma coisa, Claudinha, já que você comigo iniciou a partilha, e possa também finalizar. E Gaian também, se quiser comentar mais alguma coisa. Gratidão é a palavra que nos define esse momento. Gratidão infinita por esse momento, por tudo que nós ouvimos, que partilhamos. Foi fantástico, tudo, para mim é tudo maravilhoso, a fala de todos, do Jorge, do Elias, da Nair, da Maria. Então, gratidão a todos e gratidão por essa noite maravilhosa. E vamos em paz, né, para a nossa cama, feliz, ter bons sonhos e seguir a nossa vida, porque nós somos caçadores de nós mesmos, como diz a música, né? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, não sou feroz, eu caçador de mim. Boa noite. Boa noite, queridos. Até semana que vem.